Como o BPO financeiro pode transformar a realidade do seu negócio? Você chegou nesse vídeo aqui, caiu de paraquedas, não sabe o que é BPO financeiro. É a terceirização de processos financeiros dentro do seu negócio. E é isso que eu vou falar e explicar exatamente os prós e contras do BPO financeiro na sua operação. Eu sou Diego Darosa, sou especialista em BPO financeiro, já atuo no mercado há mais de 3 anos e meio, estamos quase chegando aí no 4º ano de operação. E com isso eu aprendi que dá certo e eu vi também na pele, né? Eu senti na pele o que dá errado dentro de uma operação de BPO financeiro. E hoje eu vou falar um pouquinho aqui aquilo que eu vivi, a minha experiência dentro desse mercado. O BPO financeiro é um negócio muito novo. Se for parar para pensar, há poucos anos atrás ninguém sabia o que era BPO financeiro. Eu não sabia o que era BPO financeiro em novembro de 2021. Tinha recém perdido meu pai faleceu pós-Covid. Eu tava perdido, eu não sabia por qual caminho que eu iria seguir. Eu era fotógrafo, eu tinha uma empresa de fotografia bem sucedida, cansei da vida noturna, cansei de fotografar eventos, enfim. E aí, meu pai veio a falecer pós-Covid, passamos por um processo gigantesco. E aí eu fiquei, o que eu faço da minha vida agora? Eu não quero mais fotografar, não quero mais esse negócio que eu já estava, tinha cansado um pouco. Eu quero me reinventar. Foi onde que eu comecei a pensar comigo o que eu poderia fazer. E uma das coisas que eu sempre fui referência nas pessoas que estavam do meu lado era a questão de planilha, questão de ser chato das planilhas, né? Eu era o chato das planilhas. Questão de gostar de sistemas financeiros. Eu sempre, desde quando eu comecei com a fotografia, lá em 2010, comecei antes na verdade, tá? Mas profissional mesmo, 2010. Eu queria ter sistemas de gestão financeira, eu gostava de ter esses dados, esses números, né? Embora eu não fazia muita coisa com os números, né? Mas eu tinha todos os números. E aí com isso eu conheci em novembro de 2021 com o meu contador na época, que inclusive era um amigo meu e a gente começou esse negócio de BPO juntos, inclusive, ele era o meu sócio na época. Hoje a gente se dá super bem, né? Continuamos uma amizade, apesar de termos seguidos aí caminhos diferentes. E foi quando eu tava lá muito ansioso, muito desesperado por o que eu faço? Eu quero ir pro caminho de financeiro, mas eu não sei se eu quero ser um assessor de investimento, eu não sei se eu quero ser um gestor financeiro, eu nem sabia que isso viria até aqui, tá? Até onde nós estamos hoje. Eu só queria trabalhar no mundo das finanças, não sabia dentro de qual local. Mas o meu foco estava predestinado a ir para uma assessoria de investimento. Na época ele tinha uma assessoria de investimentos e ele começou a conversar comigo, cara, eu tenho um negócio, só que eu não tenho braço. Já ouviu falar em BPO financeiro? E eu olhei para ele e falei, cara, já ouvi assim por cima, mas nunca fui atrás, sabe? Nunca procurei BPO financeiro, o que era, como é que funcionava, né? De onde veio, para onde vai, nunca. E foi quando ele falou isso, eu pensei, cara, legal. E aí eu fui para a internet pesquisar sobre BPO financeiro, surgiu um curso, fiz um curso de BPO financeiro. Na época paguei R$ 1.600, que eu parcelei em 12 vezes no cartão, paguei 2.000 e poucos, né, na verdade, com juros. E não tinha nada, eu não sabia executar absolutamente nada. E foi onde que eu tive o primeiro contato com o BPO. Pensei, cara, isso eu já gosto de fazer, eu gosto de mexer com o sistema, eu gosto de conversar com pessoas. Cara, é isso. E aí, quando a gente iniciou nesse processo de BPO financeiro, foram vários aprendizados. Primeiro ano de operação, 2022, 5 plataformas diferentes. 5 sistemas de gestão financeira diferentes. A gente passou por 5. Por quê? Eu não gostava de nenhum. Comecei com Bling, Nimble, Nibu, Omie, outro também, Bom Controle, eu acho. Nem sei mais, tá? Passei por 5 plataformas até chegar na Conta Azul. Final de 2022 a gente conhece a Conta Azul, se estabiliza. Vamos lá, vamos dar uma chance pro Conta Azul, era um caso de amor e ódio, eu detestava a Conta Azul, e até que eu pensei, vou dar uma segunda chance pro Conta Azul. Já conhecia de alguns anos atrás e não gostava particularmente, tá? E aí eu vi que eu tinha tomado a decisão mais certa da minha vida. Foi quando eu contratei o Conta Azul, comecei a estruturar os processos, definir padrões dentro da minha operação, porque todos os meus operadores começaram a usar a Conta Azul, é muito mais fácil do que eles ficar migrando de sistema para sistema, ou eu ter que ter cada cliente um sistema diferente, eu vou ter que ter uma curva de aprendizagem em cada sistema. Então com isso, eu simplesmente centralizei minha operação no Conta Azul, e aí a gente começou a ganhar mais aprendizado, porque com esse processo de entender do Conta Azul, a gente começou a se tornar o quê? Experiente. Só que o mais legal dessa operação toda é que todos os nossos clientes começaram a usar o Conta Azul também. A gente só pegava clientes que tinham Conta Azul. A gente resolveu deixar para trás todos os clientes que não tinham Conta Azul como sistema.
Às vezes chegava um cliente com uma outra plataforma, perguntando, se vocês fazem gestão financeira no meu sistema? Não, a gente não faz. Por quê? A gente tem processo, e para que o processo funcione da forma correta, eu preciso ter aí o sistema, um padrão, seguir, saber exatamente onde clica cada botão, e como a gente é um usuário final da plataforma, isso ajudou bastante em a gente começar a oferecer também o serviço de implantação e treinamento do Conta Azul. Então, além do BPO financeiro que a gente tem hoje, a gente aí atua no mercado de implantação de Conta Azul, a gente revende o sistema Conta Azul, né? Então, com isso, a gente conseguiu aumentar o nosso leque de produtos. Mas vamos lá, o BPO financeiro nada mais é do que Business Process Outsourcing, né, que significa terceirização de processos de um negócio, e BPO financeiro é a terceirização de processos financeiros, tá? Com isso, no comecinho do curso lá, eu pensei, cara, legal, eu vou criar uma empresa que vai ter um nome de uma empresa grande, uma multinacional. Sabe qual foi o primeiro nome da nossa empresa lá no contrato social de verdade, assim? Finances Process Outsourcing, que eu não sei falar inglês, tá? O meu inglês é assim, maravilhoso. Finances Process Outsourcing. E eu vi, cara, que nome massa, nome chique, né? Legal, a empresa já tem um ar de empresa grande. E que significa, né, Finances Process Outsourcing. O nome da nossa empresa é FinPO, Soluções Empresariais. E com isso, né, Finances Process Outsourcing significa Finances, Fin, Process, P, Outsourcing, ou. Então seria FinPO. Então a gente resolveu trazer essa ideia da terceirização financeira para a nossa marca em inglês. Só que daí depois acabou que eu começava a pegar notas fiscais em locais, as pessoas perguntavam qual é o nome da empresa, eu tinha que falar Finance Process Outsourcing, e as pessoas, quê? Como é que é? Não, calma. Eu vou te dar aqui para te ler, ó. Finances Process Outsourcing, né? Cara, eu comecei a sentir uma dificuldade gigantesca em pedir nota fiscal. E aquilo começou a me encher o saco, né? Hoje, graças a Deus, o nosso CNPJ lá, o nosso contrato social é FinPO, Soluções Empresariais. É muito mais fácil, me sinto muito mais leve de quando eu vou pedir uma nota fiscal. E sinto vontade de pedir nota fiscal agora. Antes eu tinha um pouco de preguiça por causa disso. Mas enfim, quando eu falo de BPO financeiro, eu assumo o financeiro, né? A gente assume financeiro de outros negócios. Então, a gente dá tempo para você, empresário, né, que tá aí sofrendo, que não sabe fazer gestão, que simplesmente não só não saber, né, não ter tempo para fazer. Muitas vezes você tá correndo atrás da máquina, querendo deixar o seu negócio aí em dia, focando em vendas, e o financeiro ele vai ficando para trás, ele vai sendo procrastinado. E aí por isso que a FinPO existe, para fazer com que você tenha tempo e liberdade para tomar as decisões estratégicas do seu negócio, e que a gente aqui foque na operação, foque na parte braçal. Então a gente vai assumir o seu departamento, vai fazer lançamentos, vai organizar seu Conta Azul, vai ficar zelando pelo seu financeiro. Lembrando um detalhe importante, a gente não mexe com o seu dinheiro, a gente não tem acesso à sua conta. A gente tem ferramentas como o Conta Azul que nos dão aí a possibilidade de fazer os agendamentos bancários por dentro do próprio sistema, porque o Conta Azul agora é uma instituição de pagamento. Então, seja dentro do próprio aplicativo, do próprio sistema do Conta Azul, eu vou ali, conecto o lançamento ao boleto DDA, ou quero fazer um Pix para alguém, dou 2 cliques, esse agendamento já está feito, fazendo com que somente você, gestor, possa aprovar. Você aprovando, fica automático tudo ligado. Dentro daquele lançamento fica comprovante, fica pagamento, fica conciliação, facilitando ainda mais a sua gestão financeira. Vamos lá, e o que a gente faz no dia a dia, né? Como eu falei um pouco, a gente faz a parte da operação, a gente faz agendamentos bancários, a gente emite nota, boletos, a gente consegue ter um controle de fluxo de caixa, organizar suas categorias financeiras. A gente tem um processo que é fazer com que você possa tomar decisões baseadas em fatos e não em achismo. Vamos lá, é muito mais simples você contratar uma empresa terceirizada do que você contratar às vezes um secretário, uma secretária que vai fazer 30 mil coisas para você e vai fazer o financeiro, né? Vai ser financeiro também, vai fazer os lançamentos, mas você não vai poder confiar porque você vai ter que estar acompanhando muito de perto. E a sua secretária, ela não é um financeiro, ela é uma secretária. Então, quando a gente fala de financeiro, nós hoje somos especialistas, temos pessoas capacitadas aqui, que quando você fizer uma pergunta de trazer algum resultado, de trazer alguma ideia, um insight, essa pessoa vai poder te auxiliar. Então, outro ponto importante também dentro da operação do BPO financeiro, porque é tão vantajoso, né, trazer o BPO financeiro para dentro de uma operação, é que você não corre riscos trabalhistas, você não tem que pagar encargos, você não tem que pagar
às vezes aí, né, um equipamento, um treinamento para esse funcionário e ficar acompanhando ele de perto. Acaba sendo muito mais caro ter um funcionário interno do que ter um financeiro terceirizado. Mas lembrando, o BPO financeiro, ele é para todo mundo, mas nem todo mundo é para o BPO financeiro. Eu falo isso porque, se você tem uma operação muito grande, se você tem aí um time gigantesco, vários funcionários, pelo menos para o nosso negócio, tá? Você não vai conseguir contratar o nosso negócio. A gente tem um perfil de empresas pequenas, empresas que não precisam ter aquele financeiro ali a todo momento full time. O BPO financeiro, ele não é full time. A gente tem um tempo aqui de execução para cada cliente. Então a gente vai executar coisas hoje, rotinas financeiras, a gente trabalha com rotinas muito claras e definidas. Então a gente vai entrar na sua empresa hoje, faz todo o processo, segue ali e entrega o trabalho, finaliza e vai para o próximo cliente. Exatamente dessa forma que funciona. Então a gente tem alguns períodos, alguns prazos para execução, tá bom? E basicamente o BPO financeiro ele vai te dar essa leveza, ele vai te dar essa clareza dentro do seu financeiro. Porque quando você quiser ter a certeza e olhar para o financeiro e saber se está tudo batendo, todos os dados estão confrontando com o banco, está tudo certo, porque a gente também aqui vai fazer a conciliação financeira. O que é a conciliação financeira? É o confronto de informações entre o financeiro e o banco. Então eu digo para o financeiro que isso aqui é do banco, que está tudo certo, que está batendo as informações, que está 100% em dia. E aí você vai analisar e você vai ter a certeza de que está tudo certo. Basicamente, o BPO financeiro é um novo negócio, é uma ideia totalmente inovadora. Nem todo mundo vai se adaptar ao BPO financeiro, então não adianta você querer ser parte do BPO financeiro, né, querer fazer parte desse novo mercado e simplesmente querer contratar um BPO financeiro e largar o financeiro na mão do cara e soltar e não quero nem saber, eu larguei lá para eles que se virem. Não, o dono de negócio ele precisa estar dentro do financeiro também. O que a gente vai fazer aqui é um atalho, a gente vai te dar mais tempo, porque o dia a dia da operação a gente vai fazer, mas o restante, parte estratégica, parte de montar um plano, novos rumos para o negócio, quem vai dar é você. Então eu sempre falo que o líder, o dono de um negócio, ele tem que ser um líder 360. Ele não pode simplesmente abandonar uma área, delargar uma área e achar que para quem ele delargou, né, delargou, não é delegou, é delargou, vai funcionar 100%. Não vai, porque ele precisa ter o olho dele ali, a mente dele pensante. Então, a gente está aqui controlando o financeiro, a gente não vai pensar em estratégias, em onde que a gente vai investir esse dinheiro agora, não. Isso precisa com que o gestor também esteja com a gente. Então, a gente fala, BPO financeiro é um trabalho em equipe. Então, se você está pensando em contratar BPO financeiro, em ter uma melhoria na gestão das suas finanças, você chegou no vídeo certo e eu espero que esse vídeo tenha te ajudado, tá? Se precisar de qualquer informação, nosso time comercial tá à disposição, tem link aqui embaixo na descrição do vídeo. E pode falar que você viu o vídeo do Diego e que você quer um desconto legal. Que aí o meu time vai falar comigo e a gente vai fechar um negócio legal com você, tá bom? Fechou? Grande abraço, até o próximo vídeo, valeu, tchau, tchau.